Senadores e especialistas criticam PEC do teto em audiência pública e propostas em análise no Senado podem reverter proibição da vaquejada no país. Olá, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. 4 iniciativas no Senado pretendem reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir as vaquejadas. Um dos projetos quer tornar a vaquejada patrimônio cultural imaterial do Brasil. Ele está na pauta da Comissão de Educação e pode ser votado nesta terça-feira. As vaquejadas no Brasil começaram em 1928. Na atividade, 2 cavaleiros precisam derrubar o boi, puxando pelo rabo. No início de outubro, o Supremo Tribunal Federal considerou que a atividade traz sofrimentos para o animal e derrubou uma lei estadual do Ceará que permitia a realização desses eventos. A decisão foi apertada. 6 votos a 5 pela proibição das vaquejadas em todo o país. A divisão não ficou só no tribunal. Ativistas pela proteção dos animais comemoraram. Mais alta corte da justiça já disse que é contra a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, o que a gente tem de mais importante na justiça deste país. Eu não consigo entender. Isso não é esporte, isso não é cultura. É cultura do quê? Mas defensores da vaquejada fizeram um protesto em frente ao Congresso Nacional para cobrar leis que tornem a atividade legal. Hoje, 100% o produtor de cauda não tem mais, não tora mais nenhuma com a cauda do boi. Todas as nossas pistas são forradas com 40, 50 centímetros, procurando cada dia mais melhorar. No Senado, 4 iniciativas pretendem regulamentar a vaquejada. Uma proposta de emenda à Constituição e 3 projetos de lei. Os projetos estão na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Pretendem tornar os eventos manifestação cultural nacional e patrimônio cultural imaterial. Os senadores começaram a discutir o assunto. Discutir a regulamentação da vaquejada é uma coisa. A outra coisa é o reconhecimento da vaquejada e o seu conteúdo cultural. Então nós teríamos também, de certa forma, entrando nessa radicalização que não constrói, radicalização não é democrática, é acabar também com o esporte hípico, porque ele também, de certa forma, a hípica também exige um tratamento, um rigor. Então, como nós vamos estabelecer o limite da hípica, do prado, das corridas de cavalo? Eu, pessoalmente, discordo. Por isso, vou pedir vista para uma análise mais profunda, para trazer um voto separado. Quem sabe agora também nós ajudamos a acabar com a crueldade dos animais do Brasil. Eu acho que a gente tem que aprofundar esse debate. E eu, pessoalmente, não tenho nenhuma simpatia, apesar de ter muitos amigos que têm. Eu creio que vale a pena a vista e também a audiência para discutir esse assunto. Na próxima reunião da comissão, um dos projetos deve ser votado. O relator diz que a atividade gera empregos e que vai defender a aprovação da lei. O prejuízo do quem cria o cavalo, o prejuízo daquele que produz a ração para o consumo do animal, o veterinário desempregado, o João que vende picolé na vaquejada desempregado, o que vende churrasquinho desempregado, o tratador do cavalo desempregado, o vaqueiro desempregado. Se dá direito à voz porque é do Nordeste brasileiro, porque é uma tradição nordestina. Isso é um absurdo, querer se dizer que não pode fazer vaquejada. A PEC do teto chegou ao Senado na última quarta-feira. O impacto nas áreas de saúde, educação e nos programas sociais preocupa senadores da oposição. Já os governistas defendem que o rigor da proposta é necessário para recuperar a economia. De acordo com o texto, as despesas do governo ficam limitadas à inflação do ano anterior. A regra vale pelos próximos 20 anos. A PEC dos gastos públicos deve ser votada no plenário do Senado no dia 29 de novembro. O segundo turno está marcado para 13 de dezembro. A matéria divide opiniões. Para os governistas, o país precisa controlar as despesas. Foi por causa da irresponsabilidade fiscal que o governo foi afastado do poder. E não pode o governo atual cometer os mesmos erros. Por isso, esse compromisso de um equilíbrio das contas públicas. A oposição diz que a proposta põe em risco garantias sociais. Exige sacrifícios da parcela mais pobre da população, que é quem mais vai sofrer as consequências dessa PEC, na medida em que nós teremos congelamento para garantir
as políticas fundamentais nas áreas sociais, como educação, como saúde, assistência social e etc. No Senado, a PEC ganhou o número 55. O senador Eunício Oliveira é o relator na Comissão de Constituição e Justiça, mas outros colegiados também discutem o limite de gastos. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou 3 audiências públicas sobre a PEC, mesmo antes que ela chegasse ao Senado. Nós vamos estar gastando em 2036, 20 anos, 2036, menos do que nós gastávamos em 2004, com uma população maior, com demanda maior da população. É assim o que gasta hoje Bangladesh, é o que gastam os países infinitamente pobres. Para que a gente vai fazer isso com o Brasil? Nós já conseguimos elevar os nossos gastos sociais que melhoram a vida do povo brasileiro. Para quê? Para pagar juro da dívida? Por que não corta o juro? É fundamental para a rearrumação da economia nacional. Se é uma medida deste jaez, dessa envergadura, não se conseguirá conter as dificuldades econômicas que nós estamos vivendo. Temos que buscar caminhos para resolver a crise econômica que abala o país. E este é um dos caminhos. Seguramente não é o último, mas é um deles. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência. Continue com a nossa programação.